Boa noite, amada igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Rei, do nosso Senhor. Falo aqui no nome dEle e quero dizer a você que você é alguém especial nessa noite, pois Deus deseja falar ao seu coração por meio da sua palavra. Quero convidar você a olhar para o texto de 1 Pedro, o final do texto pregado pelo pastor Fernando na semana passada. Versículo 23, capítulo 1. Vocês foram regenerados de semente incorruptível e não de semente corruptível, mediante a palavra que vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, e esta palavra é que vos foi evangelizada. Sabe que porque nós podemos cantar ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso escudo e proteção, que nós podemos confiar nele e clamar a Ele: Senhor, eu confio em Ti, porque Deus é um Deus comprometido com a verdade. Deus não é um Deus instável. Deus não está nos ensinando que nós podemos viver baseado nas nossas mentiras. Deus é aquele que se compromete em revelar quem nós somos, e nesse processo nós podemos conhecer mais quem Ele é. A verdade eterna de Deus, ela não muda, ela é permanente, ela é eterna. É nela que nós podemos nos apegar, e nessa noite é nela que nós queremos nos agarrar. Então quero convidar você a, de olhos fechados, louvar ao Senhor, cantar a Ele em seu coração, desejar profundamente que nós não tenhamos um coração seletivo essa noite, mas que toda a verdade do Evangelho venha mexer com toda a estrutura do nosso ser, venha mudar a nossa vida, venha transformar tudo que nós somos, que nós possamos viver aquela verdade que o apóstolo Paulo declarou na palavra do Senhor: porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor Deus eterno, amado e soberano Pai, a sua palavra, Pai, não é como relva que seca, não é como a flor, ó Pai, que desvanece e que cai. A sua palavra, Pai, é como seu caráter, é imutável e permanece para sempre. É a sua palavra lançada na nossa vida, Pai, que traz frutos, Senhor. Deus, nós não estamos aqui, Senhor, alicerçados na força e na eloquência de pastores, de mestres, de doutores da lei, Senhor. Nós estamos aqui alicerçados na graça e no Evangelho de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Pedro diz, meu Pai: esta palavra vos foi evangelizada pelo poder do seu amor, pelo poder da sua graça, esse amor que não nos deixa só, esse amor que é a alegria maior em nossas vidas, ó Pai. Contagia o seu povo, ó Pai, com confiança, porque este povo não está alicerçado em mentiras, este povo está alicerçado na sua verdade, que é eterna, e a sua verdade, somente a sua verdade pode santificar as nossas vidas. Nessa noite, ó Pai, inunda cada casa com o seu amor, inunda cada casa com o seu Espírito e com a sua mensagem. Em nome de Jesus nós consagramos este culto a Ti. Amém e amém. Vamos louvar. Erga sua voz, eleve o seu espírito ao Rei dos Reis nessa noite. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és mesmo abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti.
confio em ti, eu confio, eu 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 confio em ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, ó Pai. E por crermos nisso, Deus, nós queremos construir a nossa vida em Ti, ó Deus. Porque Tu és o nosso fundamento, ó Pai. Que isso seja, Pai, não apenas palavras, mas verdade, Deus. Que nós possamos realmente construir a nossa vida em Ti, ó Pai. E é por isso que nós te pedimos, olha para cada um, ó Pai. Olha para dentro de mim, olha para dentro de cada pessoa aqui que está assistindo. E vê se há, Deus, algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, ó Jesus. Que nós possamos nos entregar totalmente àquele que é digno desta canção, digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso viver, Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Adoro o Senhor mais uma vez. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus.
sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Peça ao Senhor, Deus, me ajude a construir a minha vida em Ti, ó Deus, porque Tu és o verdadeiro fundamento, ó Pai. Tu és a rocha firme, inabalável. Só no Senhor nós temos segurança e firmeza. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Santo, incomparável, esse Deus a quem nós servimos, a quem nós dedicamos a nossa vida, esse Deus que nos salvou, esse Deus que mudou a nossa história. Aí onde você estiver, convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez poder te cultuar, ainda que distantes fisicamente, estamos unidos em um mesmo espírito, porque fazemos parte de um mesmo corpo. Compartilhamos da mesma fé em Cristo Jesus, servimos ao mesmo Deus, continuamos e permanecemos sendo irmãos em Cristo Jesus, porque acima de tudo, somos unidos no Senhor. Nós te agradecemos, oramos agora para que o Teu Santo Espírito nos comunique a Sua verdade, transforme a nossa vida, nos refaz, ó Deus, modifica e muda a nossa história, entra dentro da nossa casa, visitando a cada coração, transformando cada vida, promovendo um avivamento verdadeiro, ainda que numa circunstância tão dificultosa, um verdadeiro avivamento promovido pelo Teu Espírito, ó Deus, trazido pela Sua palavra, estabelecido pelo próprio Deus em nossos corações, em nossas vidas e em nossos lares. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero saudar a todos, você que nos acompanha, você que nos assiste, mais um culto, mais um domingo, estamos aqui servindo ao Senhor, levando a palavra do Senhor, cultuando juntos ao Senhor, vivendo para o Senhor. Muito bem, meus irmãos, este mês de maio é o mês da família, o mês da família em nossa igreja. Já há alguns anos temos celebrado, temos dedicado, temos consagrado esse mês, feito diversas atividades especiais, e este ano não será diferente. Ainda
que muitas dessas atividades, não todas, serão feitas à distância, cada um em sua casa, respeitando, né, esse momento que estamos vivendo, cada um compartilhando das mesmas lutas, porém, é muito importante que eu e você estejamos e saibamos de uma coisa, querido. A igreja somos nós, eu e você. E aí na sua casa, você também é igreja. Com a sua família, você também é igreja. E para celebrarmos esse mês da família, o mês de maio, nós teremos mensagens, nós teremos estudos, as nossas células serão dedicadas a esse tema, e também devocionais diárias e muitas outras coisas que estamos preparando para esse mês. Eu gostaria de incentivar você a estar informado, a estar por dentro das atividades da sua igreja, entrando no nosso Facebook, acessando o YouTube da igreja, o site da igreja, ibboavista.com.br, né, observando as mensagens de WhatsApp que nós mandamos quase que diariamente para você que é membro da igreja, para você que tem frequentado a igreja. E se você não está recebendo as nossas mensagens pelo WhatsApp, entre em contato com a nossa igreja, entre em contato com a secretaria, pode entrar em contato com um dos pastores. Nós queremos que você esteja por dentro, envolvido em todas as atividades da nossa igreja. Muito bem, família. Eu considero a família o bem mais precioso para o ser humano depois de Cristo Jesus. E eu tenho 4 razões para isso. Primeiro, porque a família ela foi idealizada por Deus. Deus a instituiu, Deus a criou, Deus a planejou e Deus a tornou possível. Segundo lugar, porque a família ela é o pilar principal de toda a sociedade. Uma sociedade de famílias fragilizadas será uma sociedade fragilizada. Terceiro, porque a família, ela é a base da educação. Eu sei que muitas vezes nós terceirizamos a educação para a escola, para a igreja, para qualquer outra pessoa, e não cumprimos muitas vezes o nosso papel. Mas quando Deus institui a família, e Ele traz orientações para a família, independente de qual tempo e época, o princípio é que eu e você, enquanto pais, eduquemos os nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade primeira, educar os nossos filhos. Então a família é muito importante nisso. Em quarto lugar, a família ela é o núcleo, a célula principal da igreja. Igrejas fortes são constituídas de famílias saudáveis, maduras, que crescem na palavra do Senhor. Talvez por isso, a família tem sido também a instituição mais atacada em toda a história. Isso desde o Éden. Nós temos hoje, e lidamos, toda a família lida com isso, com pelo menos 3 grandes inimigos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, são os ataques de Satanás. Satanás tem afrontado a família. Veja você, que Deus mal acabara de criar Adão e Eva. Deus mal acabara de realizar o casamento deles dois. E já a Bíblia dá a entender que logo no início desse matrimônio, dessa família constituída, Satanás tenta o ser humano, tenta o homem. O homem, obviamente, na sua responsabilidade, ele peca. A morte, como prometida pelo Senhor, entra, não somente a morte física, espiritual, a morte eterna, mas ela atinge os seus efeitos, os seus resultados, atinge a família. E eu não tenho dúvidas de que além do ser humano individualmente, um dos intentos de Satanás é roubar, matar e destruir as famílias. O segundo grande inimigo ou adversário que, enquanto famílias, nós enfrentamos é a influência cultural. Uma vez que o mundo jaz no maligno, uma vez que Satanás é o príncipe deste século, uma vez que ele é o leão
que ruge tentando devorar, tragar e destruir as pessoas, eu não tenho dúvidas de que os seus intentos malignos, eles são viabilizados também por meio de uma cultura caída, que é influenciada e que tem sido destruída por ele. O reflexo dessa atuação é uma cultura que ataca constantemente a família. Assim, o que a Bíblia diz ser pecado, a nossa cultura chama de direito. Uau! O terceiro grande inimigo da família, além de Satanás e de uma influência cultural, que seriam agentes externos, sem dúvida nenhuma, o terceiro e talvez o grande inimigo tem sido o nosso próprio coração pecaminoso. Esse é o terceiro. Perceba que em Marcos capítulo 10, no versículo 2, Marcos capítulo 10, versículo 2, os fariseus, eles fazem uma pergunta a Jesus, e é uma pergunta que se faz presente no contexto familiar. Eles perguntam: é permitido ao homem o divórcio? A resposta de Jesus, no versículo 5, é a seguinte: respondeu-lhe Jesus: Moisés escreveu esta lei, a lei do divórcio, por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim no princípio. Em outras palavras, não era a vontade ideal de Deus para a família que houvesse o divórcio, mas por causa da dureza do coração, Jesus Cristo diz: Moisés escreveu como que permitindo o divórcio em caso de adultério. O coração pecaminoso, querido, é o grande responsável pela destruição do lar. Uma vez que tanto os ataques de Satanás, como a influência da cultura, não teriam eficácia se não encontrassem em nós um coração predisposto ao pecado, um coração duro, um coração pecaminoso. E eu entendo que uma das maneiras como tudo isso se manifesta hoje é, sem dúvidas nenhuma, por meio da idolatria no lar. A idolatria é, sem dúvida, um dos pecados que mais entristecem o coração do Senhor, se posso assim dizer. Um dos pecados que mais entristece o Espírito Santo. Mas é também um dos pecados que mais se manifestam destruidores para a família. A questão é que muitas vezes esse pecado não é visualizado pelos olhos humanos, ele não é tocado, palpável, mas ele é plenamente sentido dentro das nossas casas. A idolatria. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, determina as nossas prioridades, muda os nossos valores, toma o nosso tempo e consome os nossos recursos. Eu vou repetir isso para você, anote aí. Alguém disse que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, determina as nossas prioridades, muda os nossos valores, toma o nosso tempo e consome os nossos recursos. Deus odeia a idolatria, odeia tanto que nos 10 mandamentos de Êxodo, os 2 primeiros dizem: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo: não farás para ti imagem e esculturas, ídolos. Assim, quero dizer para você que por um lar limpo de toda a idolatria, o tema dessa série de mensagens que nós iniciamos hoje,
e que será estendida pelas próximas 4 semanas, além do dia de hoje, é quebrando os altares do lar. A palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 7, nos versículos 25 e 26, nos diz o seguinte: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Na medida em que o dinheiro ocupa o nosso coração, naturalmente nós levantamos um altar à avareza. Na medida em que os bens materiais se tornam um ídolo para mim e para você, nós levantamos um altar ao consumismo. Na medida em que a beleza se torna algo imprescindível a cada um de nós, nós levantamos um altar à aparência. Na medida em que o trabalho se torna um ídolo para mim e para você, nós levantamos um altar ao ativismo. Na medida em que o sexo se torna algo, um ídolo para mim e para você, nós levantamos um altar ao prazer. Na medida em que a carreira se torna um motivo de idolatria na minha vida, nós levantamos um altar ao orgulho. De tal forma que muitas coisas podem se tornar um ídolo no meu e no seu coração. Em dias de isolamento social, a tecnologia pode se tornar um ídolo para você. As mídias sociais podem se tornar um ídolo para você. Os programas de televisão, os filmes e seriados da Netflix, a carreira acadêmica pode se tornar um ídolo. O time de futebol pode se tornar um ídolo. O seu namorado, a sua namorada pode se tornar um ídolo. O seu filho pode se tornar um ídolo. As conquistas do seu filho podem se tornar um ídolo para você. Tudo isso, querido, se torna um ídolo na medida em que ocupa o nosso coração, muda e determina as nossas prioridades, muda os valores que nós recebemos do Senhor, toma o nosso tempo e consome os nossos recursos. Quais altares você tem levantado em seu lar? A palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 24, os versículos 14 e 15 nos dizem o seguinte: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, talvez na sua versão, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nesse texto, antes de Josué liberar o povo, as tribos, para que tomassem posse e ocupassem plenamente a terra prometida, ele reúne os líderes da nação, em especial os líderes das suas famílias, e ele transmite as suas últimas orientações essas que serviriam como as orientações mais talvez importantes, básicas ao povo de Israel, à nação, para que a nação tivesse êxito e sucesso nos planos do Senhor, na ocupação daquela terra. Acontece que uma preocupação que é vista tanto no capítulo 23 quanto no capítulo 24 de Josué, é a preocupação quanto à idolatria. A idolatria que o povo havia aprendido no Egito, ou desenvolvido no Egito,
e havia tanto praticado durante os 40 anos no deserto. Essa idolatria não podia permanecer, porque na medida em que a idolatria, em que os altares aos ídolos fizessem parte da vida do povo, em especial, estivessem inclusas dentro das famílias, não haveria sucesso na posse da terra, não haveria vitória diante dos inimigos. A minha pergunta é: quais têm sido os altares que você tem levantado dentro da sua casa? Talvez haja altares em seu lar, ídolos que estão destruindo a sua família. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você precisa quebrar esses altares. Você precisa quebrar os altares que está dentro da sua casa, se você quiser ter uma família que agrade ao Senhor, uma família que seja próspera aos olhos do Senhor, uma família que deixe um legado de fé para os seus filhos, netos e para as próximas gerações. Você precisa quebrar os altares do lar. Nesse texto que nós acabamos de ler, Josué aponta 3 passos fundamentais na quebra dos altares. E o primeiro deles é que, para quebrar os altares do lar, eu e você precisamos identificar os altares do nosso lar. O texto no versículo 15 nos diz: deuses que os seus antepassados serviram, deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando, ou que cercam vocês. Há uma clara identificação por parte de Josué quanto aos ídolos que poderiam e que representariam um perigo, não só para a nação, mas a partir da família, das famílias daquele povo. Quando nós pensamos nos deuses dos antepassados, Josué está olhando para os deuses do Egito, os deuses do passado, os deuses que fizeram parte daqueles séculos e séculos, 430 anos em que o povo permaneceu no Egito. Quando Josué fala acerca dos deuses dos amorreus, ele estava identificando os ídolos do presente, da Canaã, dos povos que cercavam, os deuses dos povos vizinhos. A primeira coisa, querido, que eu e você precisamos entender, e o primeiro passo que nós precisamos dar em favor da nossa família, se queremos quebrar os altares do lar, é identificar quais são esses altares. Quais são os ídolos que estão penetrando sobre a nossa casa e devagarzinho tomando espaço, ganhando terreno e destruindo a nossa família? Uma boa dica para você identificar é fazer a seguinte pergunta: o que deixou de ser um meio e se tornou um fim em minha vida e em minha casa? Quando o dinheiro deixa de ser um meio e se torna um fim, ele se torna um ídolo. Eu e você precisamos entender isso. Na medida em que o carro deixa de ser um meio de transporte e se torna um fim do nosso prazer e da nossa alegria, ele se torna um ídolo. Queridos, o que é que tem sido um ídolo dentro da sua casa? O segundo passo que Josué nos fala, que é importantíssimo, é o passo de retirar os altares do lar. No versículo 14, ele diz: joguem fora os deuses. Você entende essa expressão? Lancem fora, joguem fora. A ideia é, quando nós temos algo que colocamos dentro de um saco de lixo, colocamos à frente da nossa casa para o lixeiro pegar, joguem fora. Lancem para longe, tirem isso. Não cultivem isso, não façam disso algo de estimação dentro da sua casa. Não guardem isso,
Mas lancem fora tudo isso. Obviamente que eu entendo que a idolatria hoje mais perigosa não é aquela que se vê ou aquela que nós tocamos. Talvez a idolatria mais perigosa é aquilo que muitas vezes nós nem vemos, que nós achamos que ninguém sabe, mas que são plenamente percebidos por Deus, mas que na medida em que praticamos também são percebidos por Satanás. Enquanto nós não retirarmos isso da nossa casa, nós estaremos cultivando algo que pode prejudicar e destruir a nossa casa. O texto de Gênesis capítulo 35, versículo 2, olha o que Jacó vai dizer à sua família. Disse Jacó à sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Não era somente identificar, mas era tomar um passo de retirar toda a idolatria. Por fim, Josué nos apresenta um terceiro e talvez um passo que é fundamental. Sem esse terceiro passo, os dois primeiros se tornam totalmente ineficazes, que é edificar um altar a Deus. Edifique um altar a Deus. Josué completa o seu ensino dizendo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu gostaria de convidar você onde você está aí, na sua casa, na frente do seu smartphone, da sua televisão, do seu computador. Se você está sozinho, com a sua esposa ou junto com os seus filhos, gostaria que vocês declarassem na sua casa dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração de Josué indica alguém não só que estava identificando, que estava ensinando, mas de alguém que estava dando o exemplo e dizendo: quanto a vocês, não sei qual vai ser a decisão de vocês, vocês precisam tomar uma decisão porque ela é individual, mas eu já tomei a minha, a qual influencia toda a minha casa. Os efeitos da decisão do pai da família, do sacerdote do lar, tem efeito sobre a sua casa. Por isso Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma opção para o meu filho, isso não é uma opção para minha esposa. Eu e a minha casa. Obviamente que isso não era uma exigência de uma regra fria de Josué para dentro da sua casa, mas isso era o reflexo de que Josué e a sua casa temiam ao Senhor. Era necessário substituir o altar da morte pelo altar da vida, o altar da maldição pelo altar da bênção, o altar a Satanás por um altar a Deus. Lembra que nós lemos no ponto anterior, capítulo 35 de Gênesis, o versículo 2, quando Jacó diz à sua casa, às famílias que retirem, que limpem as suas casas de toda idolatria? Pois é, no versículo de número 3, ele nos diz o seguinte: e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado.
Porque não é só identificar e retirar o que está errado. O apóstolo Paulo no Novo Testamento diz: não é somente retirar o traje do homem velho, é ter a mente renovada e vestir as vestes do homem novo. Não é somente retirar o que está errado, mas é implantar o que é certo. Só há uma forma de você substituir o altar de Satanás em sua casa e levantar um altar a Deus. Você precisa consagrar-se pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo e consagrar coletivamente a sua casa ao Senhor. Em Atos 16, eu gosto tanto desse texto, porque a pergunta daquele homem, daquele carcereiro a Paulo e Silas é: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas, ela inclui o carcereiro, mas ela é amplificada a toda a família, porque a resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Obviamente que a salvação eterna exige um passo pessoal, é individual, mas o reflexo da consagração do líder da família é que a sua família, seguindo o seu exemplo de fé, em obediência à palavra do Senhor, também se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus não tem somente planos para você individualmente, isso é muito bom, mas Deus tem um grande plano para a sua casa. Deus tem um grande plano para a sua história. Deus tem um grande plano para o seu lar. Então, certa vez alguém me perguntou: pastor, qual foi a decisão mais importante que o Senhor tomou na sua vida? Eu disse: olha, a decisão mais importante foi o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Mas essa decisão, ela não pode ser respondida em uma parte só. Ela é completada como se por um quebra-cabeça, por uma segunda decisão. O dia em que eu e minha esposa, ainda antes do meu filho primeiro nascer, dissemos, juntos, em oração, convictamente, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é quem muda a história das nossas vidas, porque o Senhor é quem transforma a nossa vida. E nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor mudou a minha história, e eu quero te agradecer porque o Senhor também tem mudado a história da minha família. Isso não diz respeito a mim, isso diz respeito ao Senhor. Obrigado porque a sua graça tem sido derramada sobre os nossos lares. E a minha oração nessa noite, Pai, pedindo a todos esses que nos escutam, que nos assistem nesse momento, é que o Senhor os alcance nesse momento e que haja uma profunda consagração ao Senhor, um quebrantamento ao Senhor, e que as nossas famílias possam dizer juntas, em meio a um momento tão atribulado, fortalecidas pelo Senhor, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te agradecer
por essa noite, por esse momento. A minha oração é que o seu grande amor, que a sua graça infinita, que a comunhão do teu Espírito entre em cada lar nesse momento, alcance cada vida e transforme as nossas histórias. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que no complemento dessa mensagem eu já dei a bênção final, mas nós ainda vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, e logo mais o pastor Fernando vai estar aqui trazendo os nossos avisos muito importantes. Eu peço que você permaneça conosco pelos próximos minutos ainda. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos, que culto abençoado que nós tivemos, como nós fomos confrontados pela palavra do Senhor. Espero que a sua decisão nessa noite, junto com a sua família, seja: eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor.
Mas antes de encerrarmos, nós temos alguns avisos, alguns recados muito importantes. Alguns nós vamos repetir, que é o caso do horário da secretaria de funcionamento, de terça a sexta, das 8 da manhã até às 17 horas. Então você pode, assim, desejando e precisando usar a secretaria, você pode também vir nesse horário que nós estamos aqui abertos. Com isso também o próprio atendimento pastoral. Então é só você entrar em contato com um dos pastores para alinhar, né, para agendar, caso você queira ter um momento, né, de aconselhamento ou precisar de alguma coisa dos pastores. Queridos, nós continuamos aqui recebendo os alimentos para nós montarmos as cestas básicas. Como nós temos falado em todos os cultos, nós já estamos abençoando pessoas. Então, antes de pedir, nós queremos agradecer a você que tem trazido o seu alimento aqui e tem sido uma bênção na vida de outras pessoas. Mas o desafio continua, né? O desafio continua de trazermos alimentos aqui para continuarmos a montar as nossas cestas e assim abençoarmos os nossos irmãos. Como você percebeu o caráter desse culto, o próprio pastor Daniel falou no início da sua palavra, estamos no mês de maio, mês da família. Então, queridos, exceto aquelas atividades presenciais que infelizmente não podemos fazer, mas as outras atividades nós estamos a todo vapor. A igreja não para, a igreja não pode parar. Então fique muito atento, tá bom? Aos nossos cultos, às séries de mensagens, às nossas células, o nosso devocional. Hoje é domingo, eu tenho certeza que você já recebeu e já fez o seu terceiro devocional de jejum e oração que nós estamos promovendo nesse mês. Então se engaje com a sua família e vamos dedicar. Queridos, sabemos como nunca que estamos precisando realmente de nos prostrar diante do Senhor em favor da família. Então, continuamos o desafio a que você engaje nesse jejum, nessa oração, meditando na palavra do Senhor, orando, investindo a sua vida em favor da sua vida, da sua família e de outras famílias também. Queridos, nós queremos agradecer mais uma vez por você ter ficado com a gente todo esse momento aqui. E lembramos, antes de você sair do YouTube, se inscreva no canal da igreja. Tem um botãozinho assim, está escrito inscreva-se, né? Inscrição. Você clica nele e você vai ter algumas orientações muito fáceis para você se inscrever no canal da nossa igreja. Está aparecendo aqui também no vídeo a conta da nossa igreja, onde você também pode fazer a sua contribuição, seus dízimos e ofertas, que estamos funcionando normalmente nessa área também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.